Bom, primeiramente, obrigado, Sérgio, obrigado, Bernardo, pelo convite. Prazer estar aqui discutindo esse tema que é tão importante. E dizer que eu gostei muito do livro, aquela ideia de que não pode gostar, não gostar, mas eu gostei do livro. Então, e acho que, especialmente seu artigo, Bernardo, ele toca numa categorização de conceitos que às vezes ficam perdidos nessa discussão, de qual é o papel, por exemplo, das ONGs, como é que é esse movimento de transformação das causas e mobilizações. Então, eu acho que o seu artigo ele deu uma organizada nesse campo das ideias, e para mim mesmo, que, enfim, trabalho com isso e penso isso o tempo todo, me ajudou muito. Então, para dizer que esse trabalho ele é valioso desde o início, e vou disseminar, ajudar a espalhar isso. Quem sabe ele se viraliza, né? Isso seria muito bom. Eu vou falar sobre algumas coisas. Exato. Né? Viralizar é bom, não é uma coisa... Bernardo olhou preocupado. Imagina, estou brincando. Vou falar alguns pontos que eu acho que são importantes para dialogar tanto com o seu diagnóstico quanto com o que eu acho que está acontecendo com relação a essa questão de uso da tecnologia, especialmente a sua relação com o sistema político. Eu tive uma experiência pessoal que foi muito importante para mim, formativa até, que foi a construção do Marco Civil da internet. Eu passei 7 anos da minha vida, eu criei praticamente a ideia do Marco Civil, fiz o desenvolvimento disso, que se transformou numa plataforma de consulta pública, que foi muito bem sucedida, e aquilo depois se materializou num projeto de lei, que acabou sendo aprovado em 2014, e é hoje reconhecido mundialmente como algo bom que tenha acontecido e um pensamento que tenha surgido do Brasil. E o que eu acho que é importante dessa experiência que eu tive foi justamente entender a relação entre o que a internet pode fazer pela mobilização política e o que ela não pode fazer. Então, o que eu queria inicialmente dizer é que eu me coloco no terreno dos otimistas com relação ao uso da tecnologia para o sistema político. Eu acho que a internet ela vai ter um papel cada vez mais importante sobre isso. Agora, eu sou otimista não porque eu acho que vai dar tudo certo e que as coisas vão automaticamente, basta ter internet que o sistema político vai se enriquecer, que a democracia vai se aprofundar. Muito pelo contrário, eu acho que eu sou otimista porque eu acho que a gente vai ter a capacidade de diagnosticar os problemas que o uso da tecnologia vai trazer para o debate político e agir sobre eles. Alguns desses problemas você já diagnosticou, por exemplo, o uso de robôs, e como é que é fácil, porque o custo de transação da internet cai não só para a participação, mas ele cai também para a manipulação da esfera pública. E é muito fácil você manipular, seja usando robôs, seja usando outras estratégias, o que é a esfera pública, qual que é a aparência do que está realmente sendo dito. Nos Estados Unidos tem até um termo que eu acho curioso sobre isso, que é aquele astroturfing, que astroturf é o nome de uma grama artificial usada em gramado de futebol. E ele se opõe a grassroots, que é você ter um movimento que sai de grama mesmo, um gramado, de baixo para cima, que floresce. Então, quando você usa o astroturfing, é isso, você usa um gramado artificial que aparentemente parece natural, mas aquilo foi absolutamente plantado, concebido e assim por diante. Então, esse diagnóstico eu acho que é muito bom. O outro diagnóstico, eu acho que ficou muito visível na campanha eleitoral do ano passado, em que quem foi para a internet tentar debater política como cidadão se frustrou enormemente. Saiu um sentimento de frustração muito grande. Por quê? Primeiro, porque parecia uma briga de gangue. Ninguém saía desarmado. O cidadão que ia lá desavisado falar no Facebook, acho isso, 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 imediatamente ele era atacado, espancado pelos gangues que estavam ali dominando o pedaço. E eram muitas. Então, aquilo desestimulou e havia uma sensação de frustração com relação ao debate. Eu gosto de dizer que esse debate que aconteceu no ano passado, pelo Facebook, sobretudo, primeiro estava no lugar errado. O Facebook não foi feito para se debater política. É um erro que eu vejo acontecer com frequência, pessoas que confundem opinião pública com timeline de Facebook.
Isso é um erro que é crasso para a maioria das pessoas que está aqui, mas que é comum. As pessoas acham que o que está sendo dito ali no timeline do Facebook, ele vamos dizer, um reflexo da opinião pública, e não tem nada a ver. O timeline do Facebook ele é criado com o objetivo de maximizar lucros para o Facebook. Ele não é criado para debater política ou qualquer outro assunto. Ele é criado para nos prender e nos manter ali naquela rede social o maior tempo possível, de forma que a gente vai estar exposto a anúncios e outros comunicados que são pagos. Então, o Facebook não é uma plataforma criada para se debater política, muito embora a gente saiba que ela é usada para isso. A forma como eu categorizo o debate que aconteceu no ano passado, especialmente pelo Facebook, eu gosto de usar o acrônimo SMART. Ele é um debate que ele é simplista, mecanicista, ahistórico, reacionário e tautológico. Pode fazer as contas que deu SMART. Por exemplo, é um debate que não tem memória para começar. Onde é que estão todas aquelas manifestações e aquelas discussões que aconteceram no Facebook? Elas desapareceram, elas estão enterradas em um monte de timelines que é praticamente impossível você pegar a memória do debate eleitoral online que aconteceu no ano passado. Então, isso para complementar o seu diagnóstico, que acho que o Bernardo fez muito bem, de dizer que a gente está construindo um debate político e depositando expectativas, muitas vezes em plataformas erradas, que não foram feitas para fazer aquilo. E aí, eu queria dizer que esse é o meu diagnóstico do lado pessimista daquilo que a internet não pode fazer, mas eu queria falar um pouco do lado otimista, e aí também contando sobre uma outra experiência pessoal, que é um projeto que eu estou envolvido agora, que se chama plataformabrasil.org.br. Ele vai ser lançado na próxima segunda-feira, dia 4 de maio, que é uma tentativa pequena, um experimento, dá para chamar assim, para tentar construir um outro tipo de debate político na internet, que aprenda com essas lições e com essa frustração que a gente viu no debate do ano passado e tente fazer exatamente o contrário. Em vez de um debate simplista, um debate que reúna academia, think tanks, ONGs, como o Bernardo mencionou, que reúna quem está no governo, quem está no setor privado. Então, um debate que traga em si conhecimento, que não seja um debate de bandeiras pré-fabricadas, que é basicamente como aconteceu o debate nas eleições passadas. Então, um debate que está aberto para conhecimento. A outra coisa é um debate com memória, um debate que vai ser estruturado para que ele seja preservado, compreendido, que qualquer pessoa depois possa reconstruir o elemento daquele debate. E o primeiro ciclo de discussão dessa plataforma, esse experimento que eu estou fazendo já lá no nosso instituto, vai ser para debater reforma política. Só que a gente está chamando de a reforma política do século XXI. E aí é o outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. A gente está no Brasil hoje debatendo a reforma política, mas com uma agenda tradicionalíssima, uma agenda que diz respeito a um sistema político que, bem ou mal, goste a gente ou não, ele já opera por uma lógica interna própria, ele já é desacoplado, em certa maneira, da própria sociedade, e a gente está debatendo a reforma desse sistema político e esquecendo que a gente está num outro mundo, num outro contexto midiático, num outro tipo de esfera pública, onde a gente já deveria estar debatendo a reforma política do século XXI. Eu acho que é importante debater essa reforma política tradicional, se é distritão, se é voto distrital misto e assim por diante, mas eu acho que é essencial a gente já começar a debater o que é que a tecnologia pode fazer pela democracia. Quais são as ferramentas e quais são os passos que a gente pode pavimentar desde agora para que a gente possa construir um uso da tecnologia para aprofundar a ideia de democracia, de participação e assim por diante. Os exemplos disso já existem. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você fizer uma petição pela internet que alcance 100 mil assinaturas, a Casa Branca é obrigada a responder, é um mecanismo institucional. Então, são coisas, às vezes, muito simples, que estão aqui, muito fáceis de serem implementadas, mas que já dariam uma abertura para que a gente comece a pensar a tecnologia que não vai embora,
como parte do processo democrático. Então, por exemplo, eu acho que a gente tem hoje essa oportunidade, o celular ele já faz parte da vida da maioria absolutíssima de todos os brasileiros. Hoje tem mais celular no Brasil do que tem pessoas. O dado é 270 milhões de celular, para ser preciso. E a internet também vai fazer parte da vida das pessoas, e não muito tempo. Isso vai ser uma questão que, bem ou mal, por forças governamentais ou de mercado, mas a gente vai ter acesso à internet, talvez em menos de uma década, praticamente universal. Então, não usar essa oportunidade de debater agora a reforma política para já engendrar e pavimentar essa agenda da reforma política do século XXI é uma grande perda de oportunidade, na minha opinião. Então, nesse processo da plataforma Brasil.org, a gente está lançando esse debate sobre a reforma política e já chamando de reforma política do século XXI. O processo vai ter duas etapas. Uma primeira etapa de priorização, que nós vamos usar um algoritmo que você prioriza entre pares determinadas opções. Isso vai nos permitir que, no prazo de um mês, a gente consiga estabelecer um ranking de prioridades, e eu estou particularmente curioso para ver esse ranking, porque a gente botou para competir a agenda dessa reforma política tradicional com uma agenda de uma reforma política do século XXI. Vamos ver o que as pessoas vão priorizar mais. Eu tenho a minha hipótese aqui de qual vai ser, mas eu queria ver isso na prática. Então, é um algoritmo que não tem ambição de representatividade estatística. Eu acho que é um erro pensar o uso da tecnologia como um substituto da representação. Acho que o processo do Marco Civil mostrou isso. Ele não tinha ambição nenhuma de ser representativo do ponto de vista estatístico, mas ele tem a função de ser um lugar, e aí, sendo habermasiano, até como Soma menciona no artigo dele, de se criar um espaço como uma espécie de condições ideais de discurso, onde você tem uma abertura, por exemplo, para a entrada de dados empíricos no processo de debate político, que é algo que está fazendo uma falta extraordinária aqui no Brasil. Basta acompanhar o debate sobre a redução da maioridade penal, onde, no projeto de lei, a Bíblia é citada 3 vezes e não se cita uma estatística sobre quantos crimes são efetivamente cometidos por menores de idade. Então, é o poder falando por meio da Bíblia. O que é importante aqui é a gente trazer uma abertura, por exemplo, para dados empíricos no processo, por exemplo, de construção de políticas públicas. E isso a internet pode fazer bem. Eu acho que é possível a gente abrir, criar plataformas que tenham essa abertura e que isso acaba acontecendo. E aí, para encerrar, eu também não quero me estender muito, para a gente abrir depois para a conversa, eu só queria dizer que eu tive, na semana passada, com Ivan Krastev, que é hoje um dos maiores especialistas no tema da democracia. Ele escreveu um livro essencial, que é aquele Democracy Disrupted, e ele esteve no Rio de Janeiro. Nós fizemos um evento com ele lá no nosso instituto, e ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante e, ao mesmo tempo, me deixou pensando. Ele falou que a gente viveu por muito tempo, e é algo que aparece também no texto do Bernardo, em causas que não possuíam nenhuma mobilização. A gente tinha um monte de causas importantes, mas que não tinham uma mobilização ligada a elas. E que a gente está vivendo um período hoje num mundo muito curioso, que a gente está vivendo uma situação contrária, que é um movimento que, onde a gente tem mobilizações sem causas. E aí ele cita o fato, por exemplo, de 70 países no mundo inteiro terem tido protestos, como nós vimos tendo aqui no Brasil, e protestos que você, ao tentar entender quais são as agendas, ou não tem agenda, ou as agendas são tão múltiplas que você não consegue entender quais são elas. Eu me lembro quando teve o protesto de 2013, maior deles, no Rio de Janeiro, e eu estava lá no meio da multidão e resolvi subir numa pilastra, um poste, para ver a multidão passar. Quando eu subi, eu jurava que eu estava vendo na minha frente o timeline do Facebook se materializando, porque passava o pessoal dos gay rights, aí depois passava o pessoal da PEC 37, depois passava o pessoal
falando dos professores, depois passava o pessoal contra a corrupção, e era exatamente o timeline do Facebook passando, sem unidade nenhuma, não tinha um grito, uma demanda que unia aqueles milhares, muitos milhares de pessoas que estavam ali no Rio de Janeiro naquele momento. Então, o que o Ivan Krastev fala é isso, que a gente está no momento das mobilizações sem causas. E aí, lendo o texto do Bernardo, e aí para encerrar, eu acho que talvez, Bernardo, um sintoma ou um caminho para a gente tentar sair essa dificuldade dessa internet com robôs, desse debate smart que eu mencionei aqui, talvez seja justamente provocar uma união entre o modelo que você descreveu das ONGs com o modelo que você descreveu dos hacktivistas, né? Dos hackers, dos ativistas de oportunidade que surgem pela internet. E eu acho que tem um potencial muito grande disso acontecer, da gente unir as ONGs, que muitas vezes são causas sem nenhuma mobilização, elas mesmas são a própria mobilização, com essas mobilizações sem causa, que são os hacktivistas, etc. Eu acho que quem fizer essa costura vai ter nas mãos algo muito poderoso, muito importante de se acontecer. É isso. Obrigado.